Eles validaram o método lá para aplicarem aqui. A psicopatia desse modelo não perdoa sequer o próprio sangue. Humberto Ortega, irmão do ditador e fundador das Forças Armadas da Revolução, ousou questionar o fechamento político. E o resultado? O próprio irmão o jogou no cárcere domiciliar, cortou seu acesso médico e o deixou agonizar até a morte por falha cardíaca. E quando a Igreja Católica tentou erguer uma voz de resistência moral contra o esmagamento do povo, o regime não hesitou. O bispo Rolando Alvarez foi arrancado da sua paróquia na calada da noite, trancafiado em uma prisão de segurança máxima, torturado psicologicamente e expulso da sua própria pátria. É essa a ditadura real. E diante do cadáver democrático inegável, o silêncio da elite financeira e dos intelectuais brasileiros que assinaram a vergonhosa cartinha da democracia da USP ecoa como uma confissão de culpa. Eles avalizaram a força política que hoje abraça Daniel Ortega. Nós tivemos todos esses acontecimentos lá, comandante, que são sintomas, né, de quando uma democracia está virando uma ditadura, uma autocracia. Bem, aqui no Brasil, o que a gente espera é que isso não aconteça e que as instituições brasileiras elas cumpram com os seus deveres e papéis que estão regulamentados, redigidos na nossa Constituição. Então, que sirva de exemplo esses acontecimentos para que o Brasil não tome caminhos errôneos, tortuosos, né? Nós somos um país muito grande, somos um país que temos uma missão, acho que é cumprir aqui na América do Sul, né, de liderar essa região. Temos uma responsabilidade no mar, uma extensão costeira, um patrimônio que no Atlântico Sul. Temos boas relações com os nossos vizinhos, sempre tivemos, né? O Brasil sempre foi um país, por sua natureza, pacífico, mas temos muitos problemas. A gente está enfrentando uma situação gravíssima com essa denominação de duas organizações criminosas como organizações terroristas. Isso coloca o Brasil numa situação muito delicada. Isso traz reflexos não só na região, mas como na Europa, né? Cada vez mais a apreensão de toneladas e toneladas de entorpecentes que são produzidos nos países vizinhos, é bom deixar claro, né, que são produzidos principalmente na Bolívia, Peru e Colômbia, mas que acabam transitando pelo Brasil. Então, é importante que a gente entenda a necessidade das medidas para combate a isso, e a gente tem que fugir do fisiologismo, do discurso sem fundamento. O Brasil precisa tomar, né, um caminho que seja do tamanho desse país. É isso que nós esperamos e que nós não sejamos, que nós não naufraguemos nas nossas instituições. Caso contrário, o futuro do Brasil será um futuro muito difícil. Já não está fácil por conta da nossa economia. Então, os exemplos nós temos, né? Nós vimos o que aconteceu na Venezuela, nós vimos as cenas não só do povo passando fome na Venezuela, um país que já foi rico, muito rico por conta do petróleo, né? Que também não soube utilizar, um dos países mais ricos, que não soube utilizar a riqueza vinda da exploração de petróleo, né? E se deixou levar por um discurso encantador desde Hugo Chávez e que levou o país a essa situação, que também viveu e vive uma ditadura. Veja que lá também houve perseguição política a ponto de pessoas se refugiarem fora da Venezuela. Então, exemplos existem. Falhas aqui, falha é uma coisa, mas o que nós vimos na Venezuela, o que nós estamos vendo agora, assim, não é esse o caminho que nós queremos, com certeza. Queremos um Brasil grande, queremos um Brasil forte e próspero, e para isso precisamos que a economia caminhe para frente. Isso aqui tem que ser uma escada rolante para cima, né? E não ficarmos dando passo para trás. E olha que nós estamos sofrendo um processo de desindustrialização crescente, né? A nossa economia não está bem, déficit público. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque é um conjunto de força dessas instituições que fazem um país desse como o Brasil.
E nós temos, sempre tivemos, né, vamos dizer, e queremos continuar tendo algum tipo de credibilidade nessas instituições. E a imprensa, inclusive, também tem um papel fundamental nisso, essa como um todo, né, de tratar as informações com responsabilidade. E não Ok? passar a E mão, né? aí, e como um analista de inteligência que eu procuro desempenhar meu trabalho, isso tudo tem que ser objeto de muitas análises aí de inteligência, tá bom? Muito bem. Pessoal, ó, nesse paralelo que nós traçamos entre Nicarágua, Venezuela e Brasil, eu quero ser o veredito aqui agora, tá? Quero entender a tua percepção para a gente ver o que é que está acontecendo no Brasil. Então, de 0 a 10, tá? Qual é a semelhança? Tá? De 0 a 10, você vai digitar no chat agora. Qual é a semelhança entre o que aconteceu na Nicarágua e o que está acontecendo no Brasil agora? Digita aí pra gente travar aqui o nosso algoritmo e entregar a nossa live para o dobro de pessoas, né? Nós tivemos quase 100 mil views na última live da semana passada. Eu acho que dessa nós vamos chegar a 150, 200 mil views nesse canal, né? Então, olha só, mas antes, vai digitando aí, tá? E eu vou dar um recadinho aqui, ó, para você que está me acompanhando, né? Quem não controla a própria narrativa vira refém. Coloca para nós o QR Code aí, produção. Nos negócios, a lei é a mesma. Hoje, a moeda mais valiosa é a atenção, pessoal. E o que mais dói para o empresário de alto nível é ser o melhor no que faz, mas ser invisível. Você tem um grande negócio, mas ninguém sabe que você existe. Pode colocar eu na tela aí. Enquanto apenas dancinhas e memes viralizam, né? Parece que só coisa engraçada, só palhaçada faz sucesso na rede social. É mentira. Olha o tema denso que nós tratamos aqui com vocês. 15 anos atrás, no rádio e na televisão, eu entendi que gerar autoridade exige conteúdo e estratégia sólida. O jogo agora é puramente de mídia. Veja, por exemplo, a CIMED e as lojas Avan triplicaram suas vendas no exato momento em que entenderam que produzir conteúdo é hoje necessário. A sua identidade não pode ser terceirizada. O dono do negócio precisa pôr a cara a tapa e direcionar a visão. Acabou a época de gravar com o celular de qualquer jeito e vender. O espaço digital hoje exige profissionalismo. É por isso que eu estou recrutando quem quer furar a bolha, ser reconhecido no mercado e ter um negócio, né, forçando o algoritmo a trabalhar por você com a máquina que eu gero hoje 50 milhões de visualizações todos os meses nas redes sociais. Então, no dia 16 de agosto, eu farei uma imersão 100% presencial aqui no meu estúdio em Curitiba, um encontro prático, restrito, né? Restam 5 vagas, certo? Onde eu vou direcionar você pessoalmente na construção da sua autoridade para o seu negócio e o seu conhecimento surgir de forma profissional com um método letal. QR Code está aí na tela, link na descrição e no primeiro comentário fixado, ok? Restam 5 vagas para o dia 16. Depois a porta de aço se fecha e você vai ter que esperar a outra oportunidade, ok? Então, clica aí agora e garanta a sua vaga na imersão com o Shimon Oliveira, dia 16 de agosto. Pessoal, vou pegar no teu braço e dizer, é esse o caminho para você furar a bolha no digital, ok? E como um veredito, fechando agora a nossa análise de hoje, eu quero que você digite aí, ó, espelho ditatorial e cerco fechado, porque de 0 a 10, quanto você acha que o Marco Rubio vai para cima do ditador da Nicarágua? Qual é a probabilidade de Marco Rubio caçar o ditador? Bom, o comandante, o nosso analista de elite, né, de inteligência e contra-inteligência, já disse, olha, não vai ser como foi na Venezuela. Mas qual é a sua percepção? Você que está nos acompanhando, eu quero ouvir a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho para fazer isso aqui, meus amigos, e blinde a sua mente. Comandante, muito obrigado pela sua análise. Nós voltamos domingo lá no canal, falando, né, da geopolítica internacional por volta das 20 horas. Um abraço, comandante.